A era digital inaugurou um avanço tecnológico sem precedentes, com o aprendizado de máquina emergindo como uma força transformadora. De carros autônomos a recomendações personalizadas, o aprendizado de máquina está mudando o mundo. Em sua essência, permite que os computadores aprendam com os dados. Essa mudança é impulsionada pela capacidade dos algoritmos de analisar dados vastos. O aprendizado de máquina abrange uma ampla gama de algoritmos e técnicas. Esses algoritmos dependem de princípios matemáticos para modelar dados. A álgebra linear forma a base do aprendizado de máquina. Matrizes e vetores fornecem uma estrutura poderosa para manipular conjuntos de dados. Dados são frequentemente representados como matrizes. Cada linha é um ponto de dados, e cada coluna um recurso. Técnicas como o PCA reduzem a dimensionalidade dos dados. A álgebra linear é essencial para redes neurais. A multiplicação de matrizes permite o processamento eficiente de dados. No domínio do aprendizado de máquina, os dados são frequentemente representados como vetores que residem em espaços de alta dimensão. Cada ponto de dados, seja uma imagem, um documento de texto ou uma leitura de sensor, é transformado em um vetor numérico, capturando suas características essenciais. Esses vetores servem como blocos de construção fundamentais para operações matemáticas dentro de algoritmos de aprendizado de máquina. Imagine um conjunto de dados contendo informações sobre casas, incluindo características como metragem quadrada, número de quartos e localização. Cada casa pode ser representada como um vetor, onde cada elemento corresponde a uma característica específica. Esses espaços de alta dimensão fornecem uma estrutura poderosa para entender e manipular dados. Algoritmos de aprendizado de máquina aproveitam as propriedades geométricas desses espaços para realizar tarefas como agrupamento, classificação e regressão. O conceito de distância é crucial nesses espaços de alta dimensão, permitindo que os algoritmos façam inferências com base nas relações entre os pontos de dados. No reino do aprendizado de máquina, os dados de alta dimensão representam desafios significativos. As técnicas de redução de dimensionalidade abordam esse desafio, reduzindo o número de características. A análise de componentes principais, PCA, transforma dados de alta dimensão em uma representação de dimensão inferior. O PCA identifica componentes principais que capturam a variação máxima nos dados. Autovalores e autovetores desempenham um papel crucial no PCA. Selecionando componentes com autovalores mais altos, o PCA retém os recursos mais informativos. Facilita a visualização de dados, permitindo uma interpretação mais fácil de padrões e relações. Seção 5. O cálculo do aprendizado, derivadas e gradiente descendente. O cálculo, a matemática da mudança contínua, desempenha um papel fundamental na otimização de modelos de aprendizado de máquina. No centro desse processo de otimização está o conceito de gradiente descendente, um algoritmo iterativo que aproveita as derivadas para navegar na paisagem complexa dos parâmetros do modelo e encontrar os valores ideais que minimizam os erros. Imagine um modelo de aprendizado de máquina com parâmetros ajustáveis que governam seu comportamento. O objetivo da otimização é encontrar os valores desses parâmetros que resultam no melhor desempenho possível em uma determinada tarefa. O gradiente descendente ajusta sistematicamente os parâmetros do modelo na direção que reduz a função de perda mais rapidamente. As derivadas, um conceito fundamental no cálculo, são essenciais para calcular o gradiente. A taxa de aprendizado, um hiperparâmetro no gradiente descendente, controla o tamanho das etapas tomadas em direção ao mínimo, equilibrando velocidade e precisão. Seção 6. Probabilidade em previsões. Navegando pela incerteza nos dados. No domínio do aprendizado de máquina, a incerteza é uma característica inerente dos dados. A teoria da probabilidade fornece uma estrutura poderosa para quantificar e raciocinar sobre a incerteza, permitindo que os modelos de aprendizado de máquina tomem decisões informadas, mesmo diante de informações imperfeitas.
Em vez de fazer previsões determinísticas, os modelos probabilísticos de aprendizado de máquina atribuem probabilidades a diferentes resultados, refletindo a incerteza inerente associada a fenômenos do mundo real. A inferência bayesiana, uma estrutura estatística poderosa, aproveita a teoria da probabilidade para atualizar as crenças sobre o mundo, com base em novas evidências. As distribuições de probabilidade desempenham um papel crucial na modelagem de variáveis aleatórias, que são quantidades cujos valores estão sujeitos a variações aleatórias. Seção 7. Significância estatística. Avaliando modelos de aprendizado de máquina. Avaliar o desempenho de modelos de aprendizado de máquina é crucial para tomar decisões informadas. Testes de significância estatística determinam se o desempenho observado é indicativo de sua capacidade de generalizar. Envolvem a formulação de uma hipótese nula, afirmando que não há diferença entre o desempenho do modelo e uma linha de base. O valor P representa a probabilidade de observar os resultados obtidos se a hipótese nula fosse verdadeira. Testes comuns incluem testes T e ANOVA, que ajudam a determinar se as diferenças de desempenho são significativas. Seção 8. Algoritmos de otimização, encontrando a melhor solução. Os algoritmos de otimização permitem que os modelos naveguem em paisagens complexas de parâmetros e encontrem os valores ideais. O gradiente descendente é a base para muitas técnicas avançadas. O SGD atualiza os parâmetros com base em pequenos lotes de dados. Métodos como ADAM e RMSProp aceleram a convergência com termos de momentum. Seção 9. Máquinas de vetores de suporte. Otimização em ação. As máquinas de vetores de suporte, SVMs, uma classe poderosa de modelos de aprendizado de máquina, exemplificam o papel crucial das técnicas de otimização na obtenção de limites de classificação ideais. Os SVMs visam encontrar o hiperplano que melhor separa os pontos de dados pertencentes a diferentes classes, maximizando a margem entre as classes para aumentar a capacidade de generalização. O problema de otimização em SVMs envolve encontrar o hiperplano que maximiza a margem enquanto minimiza a classificação incorreta de pontos de dados de treinamento. Resolver o problema de otimização SVM envolve técnicas de otimização convexa, um ramo da otimização que lida com a minimização de funções convexas sobre conjuntos convexos. Os métodos de kernel, frequentemente empregados em conjunto com SVMs, permitem que o algoritmo opere de forma eficiente em espaços de recursos de alta dimensão, mapeando implicitamente os dados para um espaço de dimensão superior, sem calcular explicitamente as coordenadas dos dados nesse espaço. Seção 10. A simbiose da matemática e do aprendizado de máquina. A relação simbiótica entre matemática e aprendizado de máquina é inegável. A matemática fornece a base teórica e as ferramentas para desenvolver, entender e otimizar algoritmos de aprendizado de máquina, enquanto o aprendizado de máquina, por sua vez, impulsiona a inovação em pesquisa e aplicações matemáticas. Álgebra linear, cálculo, probabilidade, estatística e otimização não são meramente conceitos matemáticos abstratos, mas sim os blocos de construção que permitem que os algoritmos de aprendizado de máquina extraiam insights significativos dos dados. Esses princípios matemáticos permitem a representação e manipulação de dados, a otimização de parâmetros de modelo, a quantificação da incerteza e a avaliação do desempenho do modelo. Compreender os fundamentos matemáticos do aprendizado de máquina é essencial para qualquer pessoa que busca contribuir para esse campo em rápida evolução. Seção 11. Conclusão. Abraçando a base matemática. Em conclusão, a jornada ao mundo do aprendizado de máquina está inextricavelmente ligada ao reino da matemática. A matemática não é meramente uma ferramenta para o aprendizado de máquina, mas sim a própria linguagem na qual seus algoritmos são escritos e compreendidos. Álgebra linear, cálculo,
Probabilidade e otimização são os pilares sobre os quais o aprendizado de máquina se sustenta. Abraçar a base matemática do aprendizado de máquina abre um entendimento mais profundo de seu funcionamento interno, capacitando-nos a desenvolver algoritmos mais eficazes, tomar decisões informadas sobre a seleção de modelos e ultrapassar os limites do que é possível com a inteligência artificial. Portanto, vamos abraçar a base matemática do aprendizado de máquina, pois é a chave para liberar todo o seu potencial e moldar o futuro dos sistemas inteligentes.